Hoje, nosso podcast muito especial, diretamente do Agrobatida, no Agrobatida Cast, vamos entrevistar Pablo Corumba, CEO do Agrobatida, e o tema da nossa entrevista será o agro digital. Pablo, como você acordou para o agro digital? Então, o agrodigital foi uma coisa que surgiu após uma dificuldade que eu tive enquanto criador de cavalos quarto de milha a vender os meus primeiros produtos produzidos lá no meu Aras, no Corumba Ranch. Eu construía casas na época para vender e eu sempre ia a um jornal chamado Sinforme aqui, que é um jornal de classificados aqui de Aracaju, de Sergipe, para anunciar minhas casas. E lá eu resolvi colocar também um anúncio de alguns produtos meus, de alguns pontos e pontas à venda. Nessa situação, eu realmente comecei a receber ligações e consegui comercializar esses animais. Eu comecei a entender que faltava uma ferramenta de venda de animais que não dependesse necessariamente dos modelos tradicionais. E aí surgiu com o nascimento, estava muito forte na época os WhatsApps, e aí a gente criou um projeto piloto de leilão de WhatsApp, através de alguns grupos da Agrobatida, e fizemos o desenho do protótipo, do roadmap, do que seria o projeto Agrobatida, da criação de aplicativo, da criação de formatação numa leiloeira moderna, da criação do nosso Agrobatida Bank, enfim, de uma solução completa para esse mercado de animais, sanando as dores da maioria de todos os criadores. Uma outra pergunta bem interessante é qual a relação entre o esporte vaquejada e o projeto Agrobatida? Então, eu sempre fui competidor de vaquejada. Eu, desde jovem, sempre tive cavalos, viajei o Brasil todo competindo vaquejada. Até então, eu não criava cavalos. E aí a gente foi migrando para esse projeto que foi a Agrobatida, hoje a Agrobatida Leilões, uma leiloeira moderna, que uniu o modelo 100% digital com o modelo tradicional. E a gente trouxe para dentro desse negócio esses animais quarto de milha que correm vaquejada, que são atletas, que era uma coisa que não existia muito no mercado, a prática de se vender esse tipo de animal atleta nesse formato. Então, quando a gente uniu a pujança, o crescimento desse esporte maravilhoso, dos esportes que mais crescem no Brasil, que é a vaquejada, com um novo modelo de comercialização que veio para o mercado, que foi justamente a Agrobatida. Pegando esse fio da meada, como foi essa transição de competidor para criador? Então, como disse, eu competi sempre viajei o Brasil todo correndo vaquejada, sempre eu mesmo competi, como tive vaqueiros competindo para mim, sempre tive cavalos, e chegou um momento em que o quarto de milha explodiu dentro do esporte da vaquejada, e eu resolvi adquirir minhas primeiras éguas, resolvi fundar o Corumba Ranch, e aí a gente começou a produzir. No meio desse caminho, surgiu a possibilidade de adquirir um garanhão, que foi quando eu adquiri o Zonta cheio de rojo, um filho do Eternale Rojo, ainda potro, e colocamos em treinamento lá com o nosso mestre Beto Boi, e ele virou um atleta, se deu muito bem nas pistas, foi um competidor de sucesso, e hoje os seus filhos, a sua produção, faz sucesso aí em vários estados do Nordeste do Brasil na vaquejada. Então, eu deixei de ser apenas um competidor e passei a ser um criador da raça de cavalos quarto de milha voltados para a vaquejada. Como surgiu esse projeto Agrobatida? O projeto da Agrobatida surgiu da necessidade do mercado de um novo modelo para poder fazer a comercialização dos animais, sejam equinos, caprinos, ovinos, bovinos, gado de corte, como o Nelore, como o gado girolando, leiteiro. E a gente construiu, desenvolveu um aplicativo único e inovador que lançamos no mercado em 2019, onde sempre fizemos comercialização 100% digital.
No caminho dessa jornada, o próprio mercado nos pediu, né, que a gente também fosse uma leiloeira. Foi quando nós montamos nosso estúdio, né, da Agrobatida e começamos também a fazer leilões virtuais, que também se transformaram em leilões presenciais, e a gente unificou o modelo inovador e moderno digital da Agrobatida com o modelo tradicional, criando a leiloeira moderna que mais cresce no Brasil, onde a gente faz desde o pré-venda com o nosso aplicativo até a propriamente venda através dos leilões e o pós-venda com o nosso Agrobatida Bank, fechando um ciclo, né, que não existia uma empresa que atendesse o mercado nessa forma. A pergunta que não quer calar é: não era muito mais simples fazer um site? A gente optou por fazer um modelo 100% mobile. Por isso, o Agrobatida é um aplicativo. Nós temos um site, sim, mas apenas um site que a gente chama de institucional, onde você vai lá e entende os serviços oferecidos pela Agrobatida. Mas o modelo mobile é o modelo que está no nosso celular. É o modelo que é a tendência mundial. Então, a gente preferiu galgar um caminho talvez mais difícil, a dificuldade de fazer com que as pessoas do agro baixassem o aplicativo, que se cadastrassem, mas a gente conseguiu romper essas barreiras. Hoje, é um aplicativo que é extremamente viciante para quem é amante dos animais. A gente tem vários cases, né, de clientes que dizem: Pablo, todo dia eu entro no site da Agrobatida para ver as novas ofertas, para ver os novos leilões. E isso para a gente é muito gratificante, porque hoje, através do aplicativo 100% mobile, você tanto vende seus animais, como acompanha, compra, como por lá você acompanha pelo Agrobatida Bank todos os seus recebíveis, como está todas as suas vendas e compras. Então, está tudo na palma da sua mão. Pablo, como foi essa migração do Agrobatida para uma leiloeira propriamente dita? A Agrobatida precisou pivotar, precisou revolucionar o mercado tradicional. Não só trazendo um modelo 100% digital, como foi o começo da nossa jornada. A gente precisou pegar o modelo de leilão e acoplar ao nosso modelo digital. Então, hoje, a gente se considera um case de muito sucesso, pois somos a leiloeira moderna que mais cresce no Brasil, oferecendo serviços de pré, de venda e de pós-venda de ponta a ponta. Tudo isso com uma base tecnológica muito forte, que traz um grande diferencial para quem compra e vende conosco. O melhor custo-benefício do mercado, com a melhor entrega, pois temos um alcance muito longo através da nossa equipe de marketing, através do nosso aplicativo hoje com mais de 20 mil usuários ativos, através das transmissões dos nossos leilões pela TV Agrobatida, hoje o maior canal de leiloeira rural do Brasil, e através da satisfação dos nossos clientes pelo Agrobatida Bank, onde a gente faz todo o processo de pós-venda. Pablo, nem tudo são flores. Quais são as principais dificuldades que o Agrobatida enfrenta? Cezinha, a maior dificuldade do mercado é cadastro, certo? Adimplência e acompanhamento de recebíveis para os nossos clientes e logística de frete, de entrega por todo esse nosso Brasil gigante. Então, a gente, com uma equipe muito bem treinada, com investimentos pesados em tecnologia, conseguimos romper essas barreiras. Hoje a Agrobatida conta com um birô de crédito dos mais avançados. A gente conta com um setor de cobrança, onde tem uma régua de cobrança, que vai desde a cobrança administrativa até a cobrança extrajudicial, até a própria retomada de animais via judiciais. Tudo isso para acabar com uma das principais dores do nosso mercado de genética. Você falou muito sobre o Agrobatida Bank. Eu queria uma explicação mais pragmática do que é o Agrobatida Bank mesmo. O Agrobatida Bank é o banco digital desenvolvido e criado pela Agrobatida Leilões. Ele funciona dentro do nosso aplicativo. Através do Agrobatida Bank, quem vende conosco não precisa se preocupar com nada do pós-venda, pois a própria Agrobatida Bank emite os boletos para o comprador, faz
todo o processo dentro de uma régua de cobrança e o vendedor, através do nosso aplicativo, fica acompanhando como estão todos os seus recebíveis. Tem por gráfico, por relatório, por tudo. E nossa equipe dá todo o suporte de uma cobrança digital, de uma cobrança pessoal, de uma cobrança extrajudicial, até a cobrança judicial, caso seja necessária. Então, o Agrobatida Bank veio para fazer uma revolução no mercado de leilões e para dar todo o suporte e segurança para o vendedor que traz os seus produtos para a Agrobatida Leilões. Pablo, você me explicou muito sobre o Agrobatida Bank, mas assim, objetivamente falando, sendo objetivo, qual é o principal objetivo do Agrobatida Bank? O principal objetivo da Agrobatida Bank é sanar uma grande dor do mercado, que é a cobrança dos recebíveis. Então, o Agrobatida Bank faz a emissão dos boletos, faz a cobrança digital por WhatsApp, por e-mail, por SMS, faz a cobrança pessoal por ligações via Bolt ou via nossa equipe de cobrança, faz a cobrança judicial através do nosso setor jurídico e, com isso, trazendo toda a segurança para quem está trabalhando conosco. Então, é muito importante para quem está vendendo seus animais de genética, sejam equinos, ovinos, bovinos, caprinos, saber que tem uma leiloeira moderna, que tem desde um aplicativo exclusivo para fazer pré-venda, pré-lances, até ter o maior canal de leiloeira rural do Brasil, que é a TV Agrobatida, para levar seus produtos ao mercado e, fechando com chave de ouro, ter o Agrobatida Bank para fazer o seu pós-venda. Pablo, uma coisa que eu já acompanhei um pouco, mas tenho uma certa dificuldade de entendimento, é como é que funciona essa questão de projeto de garanhão? Então, projeto de garanhão nada mais é do que um planejamento de perspectiva de como aquele animal, né, que se coloca como um reprodutor, que se coloca como um divulgador da genética, pode se comprovar e atrair o mercado para que adquira o sêmen, as coberturas. Então, a gente se especializou nisso, a Agrobatida Leilões. Temos vários cases de sucesso, com animais com mais de 500 coberturas vendidas, com mais de 300, com mais de 400. Enfim, a gente tem um modelo único em que a gente faz todo o planejamento, todo o desenho daquele modelo que é indicado para aquele produto daquele garanhão. Então, é muito importante que se entenda isso. Lançar um garanhão não é só chegar e colocar uma cobertura à venda. Tem que ter um planejamento, uma preparação para que o sucesso seja garantido. Ô Pablo, qual é o maior diferencial que o Agrobatida tem, já que hoje ela é uma Agrobatida Leilões e que ela não seja somente apenas mais uma leiloeira? O maior diferencial da Agrobatida Leilões é ser uma leiloeira moderna. Uma leiloeira que uniu tecnologia verdadeira, única, desenvolvida por nós, que é o nosso aplicativo da Agrobatida. Uma tecnologia que é usada no marketing digital verdadeiro, no marketing com tráfego pago, no marketing que trabalha com funil de vendas, no marketing que pesquisa cada produto para saber realmente onde alcançar o seu objetivo. Numa leiloeira que tem um alcance gigante através do nosso canal TV Agrobatida e do nosso Agrobatida Bank, fazendo toda a jornada, né, do pré à venda ao pós-venda. Pablo, é impossível não falar dele, porque ele está aqui na minha frente, o Zonta, e eu gostaria que você falasse um pouco, eu como um fã desse cavalo que, além da sua beleza, né, porque tem animais que tem uma estrela e ele tem essa, eu queria que você falasse um pouco da Copa Eternally Rojo, né? Sim. Como foi que aconteceu, aquela movimentação bonita que nós tivemos, né, nas arquibancadas. Eu acho essa história maravilhosa. Então, Cezinha, falando do Zonta, né, a gente falar de paixão fica fácil, fica difícil falar pouco, né? Mas assim, foi um projeto, graças a Deus, vencedor, é um projeto vencedor, porque ele, graças a Deus, está vivo, jovem,
com apenas 12 anos de idade, já produtor de campeões, mas ele tem um histórico assim que para a gente foi muito, muito gratificante, que ele desde o começo, na primeira corrida que ele saiu, jovem ainda, com 4 anos e pouco de idade, ele correu um derby no Parque das Palmeiras, um dos maiores derbys que teve, saiu reservado campeão, nunca tinha saído para uma corrida. E aí veio num histórico na cela de Betinho Boi, né, foi finalista do circuito da NQM, rachou carro, ganhou várias vaquejadas, e depois ele parou um pouco e teve um problema, que ele teve uma cólica, e passou por uma cirurgia de cólica. Depois da cirurgia, a gente disse, não vou voltar mais o zonta, vou só transformar num garanhão, congelamos o sêmen, mas aí surgiu, né, um estímulo de alguns amigos, coloca, então a gente lançou ele na cela de Fé Vaqueiro, mandar um abraço, né, e Fé começou uma campanha muito vitoriosa com ele, que se fechou, né, a gente sendo reservado campeões lá em Ingá, na Paraíba, na Copa Eternale Rojo, que você falou, né, onde foi um sucesso, teve muita repercussão, e nós paramos eles, fizemos o lançamento aqui na Agrobadia, foi um sucesso, mais de 250 coberturas vendidas, e então jogamos ele, alocamos lá na Central Gen, nosso amigo Vaguinho Dal Bosco, onde ele ficou por lá durante uma estação, distribuindo sêmen, e hoje encontra-se alojado lá no Corumba Ranch, curtindo a sua aposentadoria. Ô Pablo, agora vamos para uma história pessoal nossa, né? Você lembra que nós estipulamos um valor, e se chegasse nesse valor ele seria vendido? Sim. E que você fez um lançamento do projeto do Garanhão e eu pude acompanhar o projeto, e nós chegamos num faturamento muito interessante. Sim. E eu queria que você falasse, porque assim, você lançou o projeto do Zonta, o projeto teve sucesso, e eu queria que você falasse em números o que aconteceu e o que tem acontecido com os filhos deles em pista, o que já vem acontecendo. Cezinha, até aquela época eu lembro que você insistia muito, quanto é que vale, você que vem do mercado dos carneiros e tal. E eu dizia justamente isso, tudo é muito relativo, porque o resultado, né, como o quarto de milha é um cavalo de competição, o resultado em pista ele transforma tudo. E aquele valor que a gente chegou naquela época, né, a gente faturou muito mais do que isso depois com o lançamento de coberturas. E hoje, por exemplo, tem filhos do Zonta que estão se destacando nas pistas. Por exemplo, a gente tem o Luke Zonta PNC, que muito conhecido como Zontinha, é de um amigo nosso lá, Elias Neto, lá do Tocantins, que desceu para cá, veio para a cela de Jackson Chorão aqui em Sergipe, passou uma temporada aqui, e que teve propostas nesse filho maiores até do que aquele valor que a gente achava que seria um valor de venda do Zonta. E aí depois a gente para de conseguir calcular, porque passa a ser um membro da família. Não só um animal, como se coloca muitas vezes, em números, quanto vale, quanto produz, quanto dá de retorno, até porque ele já se pagou e muito, né? Já deu muito lucro para a gente, continua dando, mas agora já tem um valor muito sentimental, meu, dos meus filhos, do Cauã, do João Mateus, da Milena, da minha esposa, da Mara. Então, hoje ele faz parte da família, hoje é uma coisa assim, realmente muito gratificante. E me lembra, sabe, Cezinha, uma vez eu ouvi de um amigo, ele dizendo, Pablo, se um homem tiver sorte, ele vai ter um cavalo bom que vai ficar na história dele pro resto da vida. O homem com muita sorte, para ter 2, pode até existir. Agora 3, nenhum nunca vai ter, não. Então eu me considero um homem de muita sorte, porque eu não vou precisar ter esse segundo, né? Deus me deu essa bênção, entendeu? E ele está lá, acompanha a vida dele pelas câmeras aqui, quando não posso estar presente, quando não estou sempre lá perto do Zonta, e isso é motivo de muita felicidade, muita alegria, porque eu amo os animais, eu gosto muito mais dos animais do que propriamente do dinheiro que eles possam nos proporcionar. Pablo, numa perspectiva de futuro, e sempre a gente pensa à frente, claro que temos coisas que nós não podemos falar aqui porque são estratégicas, mas o que você almeja num futuro próximo para o Agrobatida? A Agrobatida tem um futuro assim, muito promissor, porque nós temos um mercado gigante
para poder evoluir. Nós temos muito para entregar de inovação e de diferencial para esse mercado. Sentimos que já estamos muito bem posicionados, sempre dando passos firmes, né, verdadeiros e seguros, que isso é muito importante. E a gente sente com muita alegria o reconhecimento do mercado. Lógico que algumas falhas na jornada acontecem e nós estamos no dia a dia lutando e sempre corrigindo elas. Mas temos várias inovações para serem lançadas, assim como lançamos, né, recentemente o Agrobatida Premium, que é um serviço exclusivo de assessoria para donos de áreas de quarto de milha. Então, é inovação em cima de inovação, e a gente faz isso com muita raça, com muita determinação, com muito carinho e com muito amor a todo o nosso projeto. É com muita alegria e satisfação que a gente está encerrando esse podcast. Gostaria de dizer que me sinto honrado em poder apresentá-lo, de poder ter vivido o Agrobatida. Eu vivo o Agrobatida desde o ano de 2018. Nosso primeiro encontro não foi dos melhores, porque eu não enxergava o digital da forma que Pablo enxergava, que um aplicativo poderia ser tão... alcançar tantas pessoas. E é muito bom estar aqui e ver essa evolução, desde as pequenas mudanças até as grandes como essa, como a proporcionar um podcast que, além desses, virão muitos outros. Pablo, show obrigado, de bola. Irmão. Você... Valeu, Cezinha. Tamo junto, grande parceiro. Valeu.